Oi, gente, eu sou a Sayuri e hoje vamos apresentar um pouquinho do que foram o romantismo e o realismo na arte. Você com certeza já ouviu falar desses nomes, mas o que foram esses períodos? Bom, vamos começar com o romantismo. Para isso, precisamos entender o que estava acontecendo no passado, lá nesse período. Na França, no século XVIII, estava acontecendo um grande marco histórico chamado Revolução Francesa. A burguesia tomando poder, muito derramamento de sangue e promessas de um mundo novo. Acontece que as promessas não foram exatamente cumpridas, o que pegou meio mal para a burguesia. Por outro lado, haviam dois outros movimentos rolando respectivamente, o Iluminismo e a Primeira Revolução Industrial, que traziam, de fato, inovações inacreditáveis para a época. E foi essa esperança que o romantismo escolheu se agarrar com todas as forças. O movimento era focado basicamente na subjetividade das obras. Buscavam a fuga da realidade com a busca do campo, individualista e egoísta, abrangendo alguns temas religiosos e idealizando mulheres, se agarrando principalmente ao nacionalismo, a qual muitas obras abordavam com cores de bandeiras do país. Como, por exemplo, A Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix, considerada a obra de maior destaque desse movimento, a qual apresenta uma revolução da França que aconteceu em 1830, conhecido como 3 Dias Gloriosos, onde haviam várias pessoas que acabavam morrendo, trazendo toda uma dramatização e heroísmo nessa arte. Claro que além de Delacroix, tivemos outros vários artistas como Gaspar Friedrich, famoso pelas obras de paisagem, Francisco Goya, famoso pela morbidez e as críticas sociais, tendo suas artes mais famosas sendo, respectivamente, Caminhante sobre o Mar de Névoa e A Mágia Nua. Mas a violência e majestade da natureza, o sofrimento do homem, o arrombo místico não foram as únicas linhas de trabalho romântica. E imaginar que o romantismo é feito apenas de drama é privá-lo de boa parte de seu interesse e força. Visões introspectivas, mais líricas e contemplativas, tintas de otimismo claro e conciliador, também são elementos típicos e essenciais da escola. Entre esses dois extremos se formam sínteses das mais diversas, como antes dito, a mágia nua. E agora que aprendemos sobre o romantismo, Jair, me conta aí um pouco do realismo. Mas tanta esperança acabou incomodando e gerando um movimento de contraproposta, que chamaremos de realismo. Nessa época, estava acontecendo algumas coisas importantes na Europa. A segunda Revolução Industrial havia chego e com ela um grande êxodo rural e precariedade nas cidades e maiores demandas no campo. Sendo assim, a pintura do realismo começou por manifestar-se no tratamento da paisagem, que se despiu da exaltação e personificação românticas, para se ater simplesmente na reprodução desapaixonada e neutra do que se oferece à vista do pintor. Passou depois aos temas do cotidiano, que tratou de forma simples e crua, sem nada acrescentar ou retirar a realidade. Apesar de tudo, o realismo manteve-se nos seus preceitos acadêmicos, como a exatidão do desenho e perfeito acabamento do quadro. Como dito anteriormente, uma das características desse movimento é mostrar a realidade tal qual, objetiva em vez de subjetiva como no romantismo, sem idealismo, esteticismo, já que o público-alvo das críticas eram os burgueses, impessoalidade e sempre tentando abordar suas obras com certa racionalidade e visão científica, dando destaque principalmente a Gustave Courbet, que dava mais destaque à vida árdua da população mais pobre e o trabalho suado deles, e Jean Millet, o qual incentivou mais tarde o impressionismo. Ele gostava de retratar mais a vida dos camponeses. Em algumas obras trazia fábulas e algumas histórias bíblicas e correlacionava elas com a realidade do momento. E aqui, como podem ver, temos uma obra de cada um dos artistas, respectivamente. Autorretrato com um cachorro preto e os lenhadores. E agora, para finalizar, Nissa, faz um quiz aí pra gente? Um quiz? Só para testar o conhecimento de vocês?
Ok, vamos ver se vocês reconhecem bem qual pintura e qual o seu movimento. A obra 1 se mostra uma arte do romantismo, com bastante presença da mitologia e da subjetividade, com bastante dramatização das emoções. Essa obra se chama O Pesadelo, de Jonathan Fusil, uma das mais renomadas desse movimento. Já a obra 2, vemos a realidade, o trabalho de dois homens na extração de pedras no meio da rua. Essa obra é do realismo e se chama Os Quebradores de Pedra, do Gustave Courbet. Agora que já passamos por tudo isso, vamos dar uma breve recapitulada? Primeiramente, o romantismo. Ele aconteceu com a Revolução Francesa, o Iluminismo e a Primeira Revolução Industrial. Apresentava uma subjetividade nas obras que buscava a fuga da realidade. Também tinha a presença de temas religiosos e, como uma característica marcante, a idealização, assim como na literatura. Sim, algumas obras tinham violência e sofrimento, mas não se resume a isso. O otimismo e contemplação também era muito presente. Inclusive, foi justamente esse otimismo que resultou no realismo. O realismo foi um pouquinho depois, ali na Segunda Revolução Industrial. Eles abandonaram a idealização romântica, porque eles queriam pintar a realidade, o que eles viam. Por causa da Revolução Industrial, as cidades estavam ficando precárias e a demanda no campo subiu. E é por isso que a maioria dos quadros retratam a vida do cotidiano das pessoas nas áreas rurais. Com isso, conseguimos compreender o que foram esses dois movimentos e entender como eles impactaram na nossa arte e na nossa história. Lembrando que se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo e até logo!